Olá, amigos! Estamos de volta com a nossa websérie sobre cimentação descomplicada. Se você perdeu a primeira temporada da nossa série, onde explicamos os pilares da cimentação, eu te aconselho a assistir, eu vou deixar um link aqui. Hoje eu vou mostrar com detalhes todas as opções que a Care apresenta em seu portfólio. Como escolher, como usar e o passo a passo da cimentação com os materiais dessa grande empresa. A família de cimentos da Care é composta pelos cimentos NX3, que podem se apresentar na versão fotopolimerizável e na versão dual, compartilhando as mesmas cores de cimento e Troain correspondentes. Inclusive com um kit super versátil, que vem dois cimentos, vem o foto, vem o dual e o Troain. Vou mostrar para vocês o NX3 fotopolimerizável. Ele se apresenta com 5 opções de cores e com seus respectivos Troain, que são aquelas pastas de teste. São indicados para peças de até 2 milímetros, por ser um cimento dependente da fotopolimerização. Tempo de trabalho, estabilidade de cor, estética são os grandes diferenciais desse cimento. E agora eu vou mostrar para vocês a sequência de uso do NX3 fotopolimerizável na cimentação de uma faceta. Vamos conhecer agora os cimentos da Care e eu vou começar pelo NX3 fotopolimerizável. O NX3 ele é um cimento para regiões estéticas, principalmente para peças mais finas, porque é um cimento dependente da luz. Então você precisa ter certeza que a luz passa para utilizá-lo. Ele tem uma apresentação com 5 cores, então ele está disponível para a gente em 5 cores, que é a White Opaque, a White, Bleach, Clear e Yellow. Nós temos também um kit onde temos os 3 cimentos fotopolimerizáveis NX3 com seus respectivos Troain, que são as pastas de teste, e com o NX3 Dual, que eu já vou mostrar na próxima demonstração. Então é um kit com um excelente custo-benefício, que supre todas as necessidades do clínico, onde você tem um sistema foto e um sistema dual. Voltando aqui para o NX3 fotopolimerizável. Ele é excelente, te dá um tempo de trabalho muito bom. Todos os cimentos da Care têm um sistema patenteado chamado Redox. Esse sistema otimiza toda a parte de fotopolimerização, a parte de estabilidade de cor, porque esses cimentos não têm amina terciária. Então, isso é uma exclusividade desse sistema da Care, chamado Redox. Por não ter amina terciária, é compatível com todos os sistemas adesivos, porém a gente sempre indica que você use o sistema adesivo da mesma marca comercial do cimento. Eu vou mostrar todo o passo a passo de cimentação de laminados usando o NX3 e depois eu mostro para vocês esse esquema de cores para a gente poder entender direitinho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, toda vez que a gente tem um caso de laminados, nós realizamos então a verificação das peças com o espessímetro. Então, a gente verifica as peças com espessímetro para ter certeza de que é uma peça com espessura adequada, que passa a luz e que você pode usar um cimento fotopolimerizável. Se você tiver alguma com uma espessura maior, você já vai para o NX3 Dual, que é o próximo que eu vou demonstrar. Então, a gente vai fazendo sempre, primeiro a prova a seco das peças, né, levando em posição, para verificar a adaptação. Então aqui fizemos a prova seco. Na boca do paciente eu coloco umas gotinhas de água para verificar. A prova úmida, interação, dente, peça. E agora a gente vai precisar escolher a cor do cimento. A gente sabe que a cor final dessas peças que são finas tem uma influência do cimento.
Então, a gente vai ter uma somatória da cor do substrato com a cor do cimento com a cor da tua faceta. Para que a gente tenha certeza de qual cor utilizar, existem as pastas de teste, que são as try-in. Essas pastas, elas simulam o resultado do cimento fotopolimerizado, tá? Então, vamos imaginar que você colocou aqui e você já gostou do resultado, já é o resultado que você esperava, ele já está com uma cor interessante. Então, você pode fazer o teste com a pasta Clear, que ela é mais transparente. Então, nessa parte aqui, eu vou colocar a pasta Clear para vocês verem o resultado. Tá? Então, a gente vai aplicando essa pasta, esse cimento da NX3, ele tem uma consistência excelente. Então, você aplica a pasta Clear, posiciona as peças e já verifica se esse resultado está mesmo de acordo, se o paciente aprova com um cimento que não vai ter uma grande influência em relação à cor, porque ele é clear. Então, você posiciona as peças, retira os excessos. Vou pegar um pincelzinho, um pincel ou um microbrush, você retira os excessos e você já consegue verificar o resultado de cor. Meu paciente gostaria um pouco mais luminoso. Um pouco mais luminoso, a gente pode ir para um tom bleach, para um tom white opaco, que é o mais branco de todos, ou um white. Então, a gente vai ter essas três opções. Eu vou colocar o white opaque para vocês verem bastante esse contraste. Esse realmente é um cimento que impede bastante a passagem de luz. É um dos mais branquinhos e opacos, tá? E ele vai ter realmente vai dar uma diferença no resultado final. Então, aqui para vocês verem como que existe uma diferença no momento que você faz a escolha dos cimentos. Então, ó, colocando o mais claro de todo o sistema. Então, a gente vai ter uma grande diferença de um lado para o outro. Então, aqui você aplica, né? Dá uma espalhada na parte interna da tua peça e leva em posição com cuidado. Retira os excessos. A gente retira os excessos e analisa. Olha, eu gostei mais luminoso, não. Eu não quero assim, que a luminosidade está mais baixa, mas aqui também com esse ficou um pouco forte demais, muito branco. Então, aí a gente pode escolher um tom mais claro, intermediário, por exemplo, bleach. Então, vamos tirar aqui uma peça para vocês verem a diferença. Então, aí você limpa o seu substrato, limpa para tirar o try-in que você provou antes, limpa a parte interna da peça, pode ser com uma bolinha de algodão ou com um microbrush, e vamos aplicar o bleach para vocês verem. O bleach também é mais clarinho, mas não tão opaco quanto o white opaque. Aplica na peça, leva em posição e verifica se esse é o resultado
de cor que você deseja, de acordo também com o desejo do seu paciente. Então, o fato de você ter o try-in te dá uma liberdade de escolha de cor, uma previsibilidade de resultado final para você apresentar para o seu paciente e fazer a escolha correta. Então, você percebe aqui a diferença de luminosidade que a gente consegue alterando aí a cor do cimento. Então, depois que você fez a escolha, de acordo com as expectativas, com o resultado que você deseja, e foi aprovado, você vai, vamos supor que a gente escolheu realizar a cimentação, desse caso, com a cor bleach, certo? Nós vamos, então, retirar as pastas. O sistema da Care vem com bastante try-in, né? Uma quantidade maior, é muito legal. Esse mesmo try-in corresponde às mesmas cores do NX3 Dual, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês já retiram da bancada as pastas testes e deixa apenas o cimento escolhido. Aqui nós vamos usar o bleach. Aqui a gente vai remover as facetas, limpar todo o substrato, fazendo uma bela profilaxia, isolar a região que nós vamos trabalhar para a cimentação e nós vamos ter uma situação parecida com essa, né? Então, você já tem o dente limpo, isolado, a peça também você já limpou. Vamos aqui. Então, a sua faceta você também já limpou, tirou lavando, passando um algodãozinho para tirar os resíduos do try-in. E agora nós vamos realizar a cimentação. Para realizar a cimentação, você precisa verificar a adaptação da peça depois de isolado novamente, ver se está tudo certinho. E aí você vai preparar adesivamente a parte interna da sua peça de acordo com as orientações de cada material. Por exemplo, se é uma faceta em resina, eu tenho um tipo de tratamento. Se é uma faceta em porcelana feldspática, eu tenho outro. Se é uma porcelana tipo Emex, eu tenho outro. Então, de acordo com o material da peça, você vai realizar o tratamento adesivo. Então, vamos imaginar que é uma porcelana tipo de silicato de lítio. Você fez o condicionamento da parte interna com ácido hidrofluorídrico a 5% por 20 segundos. Lavou abundantemente com bastante spray de água e ar por pelo menos 20, 30 segundos, secou, aplicou o silano, tá? Então, você aplica adequadamente o silano. Nós temos o silano da Care, que vem no kit NX3, que é muito bom. Você vai aplicar, então, esse silano. Então, pegamos o silano, aplicamos na parte interna da peça que foi condicionada ou asperizada, né? Se for resina, você também pode asperizar. Aguarda 60 segundos, então a importância de se ter um cronômetro. Depois de 60 segundos, um jato de ar, a sua peça está pronta para cimentação. E agora no substrato. No substrato a gente tem várias opções, vai ser de acordo com o sistema adesivo que você tem. Se você está trabalhando com o sistema OptiBond FL, você vai realizar o condicionamento ácido do esmalte por 30 segundos. Da dentina, se você tiver dentina aqui, por 10 segundos aproximadamente. Vai lavar muito bem, vai remover o excesso de umidade. Você vai passar o primer, uma gota do primer, friccionando ali por 10 a 20 segundos, vai dar um jato de ar por uns 10 segundos também. Depois que você passou o primer, você vem com um bond e aplica uma fina camada de bond, dá um jato de ar. Se você está trabalhando com OptiBond S, que é um sistema adesivo onde você tem primer e bond, o esquema de condicionamento é o mesmo.
Você vai condicionar esmalte por 30 segundos, dentina por um tempo de 10, um tempo menor. Vai lavar abundantemente, vai retirar o excesso de água sem ressecar a dentina e vai aplicar friccionando o Optibond F sobre todo o dente, né? Sobre esmalte dentina, um jato de ar, e você já está com o seu substrato preparado. Se você está com o Optibond universal, você vai condicionar apenas o esmalte por 30 segundos, vai aplicar uma camada do universal friccionando por 20 segundos, dá um jato de ar por 10 segundos, faz a fotoativação, uma camada bem fina para que você possa fazer a cimentação sem que essas camadas de sistema adesivo interfiram na adaptação da faceta. Então é importante que a camada fique fina para que você faça a fotoativação e ela não interfira na adaptação da sua faceta. Então aqui vamos simular com o Optibond universal, que eu gosto muito. Você vai, depois de ter condicionado, friccionar por 20 segundos. Toda a região. Vai dar um jato de ar por 10 segundos, um jato de ar livre de água e óleo. E também para afinar essa camada, faz a fotoativação. Vamos dar mais uma afinadinha na camada para não ficar nenhuma região empoçada. Você condicionou. Se toda a sua superfície é esmalte, você condiciona tudo. Se você tem esmalte e dentina, só esmalte, ok? Então aí você faz a sua fotoativação. E vamos colocar o cimento na peça. Vamos aplicar corretamente. Sempre preenchendo com uma quantidade maior para que a gente tenha excesso. Posiciona a sua peça com uma leve pressão. Você ajusta. E aí você tem um tempo suficiente para remover todos os excessos. Ele tem vocês podem perceber a consistência do NX3 é diferente dos outros cimentos. Ele é um pouco mais viscoso. Ele facilita um pouco mais a remoção dos excessos. Você consegue retirar com um pincel, com um brush, com uma espátula, com o que você tiver mais habituado. Sempre posicione o dedo para você segurar, para a peça não movimentar e você conseguir tirar todos os excessos. Eu gosto de segurar a peça com um dedo e com o outro. Eu passo um fio dental de leve, com bastante cuidado, tá? Se você não quiser puxar esse fio dental, você pode passar e cortar. Também é uma dica legal. Aí você passa e corta, né? Então, por exemplo, desse lado eu não quis puxar para não correr o risco da faceta sair fora de posição. Aqui eu venho, passo o fio dental de novo, segurando a peça. E aí você vai sentir se você quer voltar com ele ou se você prefere cortar para não correr o risco de tirar a peça de posição, tá?
Então, peça limpinha, bem posicionada. A gente pode utilizar agora para fazer a fotoativação um bloqueador de oxigênio em toda a linha de cimentação. Esse aqui é o Power Block, pode ser qualquer gel de bloqueio de oxigênio. E aí a gente faz a fotoativação. Então aqui a gente remove o bloqueador de oxigênio, limpa, lava. Você pode vir removendo algum excessozinho que ficou com um removedor de excesso ou com uma lâmina. Eu também gosto muito de usar a lâmina para poder retirar qualquer excesso. E vamos a acabamento, polimento, antes verificando a oclusão, se é necessário algum ajuste. E terminamos aqui o uso do NX3 fotopolimerizável. Agora eu vou mostrar para vocês o NX3 na versão dual. Ele tem como indicações situações clínicas onde as peças a serem cimentadas não permitem passagem de luz ou a mesma é insuficiente ou é menor. Peças de maior espessura, metalocerâmicas e zircônia podem ser cimentadas com esse cimento, assim como peças em resina. O NX3 tem como diferencial não ter na sua composição a mina terciária, o que garante maior estabilidade de cor e acaba sendo um cimento com melhor compatibilidade com sistemas adesivos simplificados. Vamos ver o passo a passo de utilização dele? Agora eu vou mostrar para vocês o NX3 Dual. Então vocês viram que eu organizei aqui o NX3. Ele tem as mesmas cores que o NX3 Foto, né? O NX3 Dual, a mesma cor que o Foto, o mesmo esquema de cor. E eles compartilham do mesmo Tri-In, o que é muito legal. Então, mesmo ele sendo um cimento dual, você consegue testar a cor. Então, vamos supor que você está com um caso estético, onde você tenha facetas, coroas, situações mistas ali de diferentes substratos e diferentes espessuras também. Você pode fazer o teste com o Tri-In antes de escolher o cimento dual que vai ser mais adequado para aquela situação. Então você vai ter aí as 5 cores iguais às cores do NX3 fotopolimerizável e eu vou mostrar para vocês o uso dele numa cimentação de uma coroa de dente anterior. Então, ele também contém o sistema Redox, é livre de amina terciária, então tem uma melhor estabilidade de couro, né? Uma boa estabilidade de cor, longevidade dessas restaurações indiretas e restaurações indiretas estéticas. Então, vamos lá para o uso, que é a parte mais interessante aqui. Então, deixa eu afastar um pouquinho os cimentos para pegar o meu manequim, que já está pronto aqui. Então, eu separei para vocês uma situação onde a gente tem uma coroa na região anterior para realizar a cimentação. Então, o protocolo clínico envolve a remoção da coroa provisória, a limpeza muito eficiente aí, removendo todos os resíduos de cimento provisório. Você vai verificar a adaptação da coroa e aí você pode realizar os testes de cor com o Tri-In da mesma forma como eu mostrei no passo a passo do NX3 fotopolimerizável. Escolhido a cor do cimento, você vai preparar adesivamente o substrato, e isso vai depender da tua escolha. Se você for escolher o OptiBond FL, você vai aplicar os 2 frascos, como eu expliquei no vídeo do NX3 Foto. Se você escolher o OptiBond S, também fazendo o condicionamento em esmalte dentina. Então, OptiBond FL, condicionamento em esmalte em dentina, com muito cuidado com a dentina, sempre com tempo menor. E
mantendo a umidade na hora de remover a água. O OptiBond S, a mesma coisa. E o OptiBond Universal, com a diferença de que você vai poder optar em condicionar apenas esmalte e trabalhar com o OptiBond Universal, friccionando aí. Deixa eu colocar aqui o OptiBond Universal. Então, você condicionou apenas o remanescente de esmalte por 30 segundos, lavou, secou bem, veio aqui com o seu sistema adesivo, o OptiBond Universal, friccionando por 20 segundos. O legal é que a camada adesiva vai ficar mais fina, então você não vai ter interferência na adaptação da sua peça. Depois que friccionou por 20 segundos, um jato de ar bem interessante, bem eficiente, por 10 segundos, livre de água, livre de óleo, tá? Um jato moderado. 10 segundos é bastante. Nós não estamos habituados a volatizar por esse tempo, mas todo adesivo universal tem maior quantidade de água, então é importante você volatizar bem. E aí você vai, dessa forma, também afinar essa camada e realizar a fotoativação adequada desse sistema adesivo. Feita a fotoativação, você vai realizar o tratamento interno da peça, vai aplicar o silano. Depois de 60 segundos, um jato de ar e a tua peça está pronta. Vamos imaginar aqui, vou cimentar com white, tá? Então, você fez a escolha, escolheu o cimento white, você vai retirar a tampa. Você retirou a ponta e agora você vai drenar para igualar as pastas. Isso é bem importante de fazer, tá? Iguala as pastas. E agora sim a gente vai colocar a ponta. Coloca a ponta. Vamos preencher a nossa peça com o cimento. A ponta aplicadora sempre lá no fundo da peça. Preenche. Sempre para ter excesso. E vamos levar em posição, delicadamente, a nossa peça. Levamos em posição. Agora a gente vai remover os excessos. Com calma, ele tem um bom tempo, ó, de trabalho. Agora que tá começando a ficar com uma fase mais gel. Então, ele te dá um bom tempo de assentamento, apesar de ser um cimento dual. Eu gosto de segurar a peça e passar um fio dental na região interproximal, como eu mostro sempre para vocês, né? Para ter certeza que não ficou nenhum excesso. E depois que você retirou os excessos, você pode realizar a fotoativação com o uso de um gel, bloqueando aí o contato da linha de cimentação com o oxigênio, para a gente ter uma melhor conversão dessa resina. A linha de cimentação a gente sabe que é a linha onde a gente precisa ter uma maior conversão para evitar manchamentos, evitar infiltrações. Então, uma região crítica onde a gente tem que ter um cuidado especial. Então, o gel é simplesmente para bloquear a ação do oxigênio. O oxigênio é inibidor
né? A gente fica com aquela camada inibida. Então, a gente aplica o bloqueador de oxigênio e faz uma excelente fotopolimerização. E, se for necessário, você verifica se tem mais algum excesso, com cuidado, com uma lâmina, com um removedor de excesso. Você consegue limpar. Aí você vai fazer o ajuste oclusal, o polimento, passar o fio dental novamente e tá pronto. Então ele é muito prático de utilizar, o NX3. Ele tem uma indicação bem ampla também, né? Para coroas metalocerâmicas, para coroas cerâmicas, coroas em compósitos, inlays, onlays, overlays, retentores também, mas a gente vai fazer a cimentação de retentor com o próximo cimento da Care, que a gente fecha o portfólio da Care com o Max 100. Então, vou mostrar para vocês agora na sequência o Max 100. Um outro cimento que nós temos da família Care para completar todo esse portfólio é o cimento autoadesivo chamado Max 100 Elite, que além de ser dual, é autoadesivo. Ele tem como principais indicações a cimentação de retentores intrarradiculares, peças metalocerâmicas, zircônia, compósitos, próteses sobre implante e, inclusive, ele pode ser usado como preenchimento da parte coronária quando você estiver realizando a cimentação de pinos. O diferencial está em realizar apenas o tratamento interno das peças, sem a necessidade de tratamento adesivo do substrato. Ele não tem amina terciária, a sua embalagem vem com dois cimentos e a validade dele é a validade que realmente está anotado na embalagem. Isso é um diferencial interessante. E agora eu vou mostrar o uso dele na cimentação de um retentor intrarradicular. Encerrando aqui com o último cimento da Care, eu vou mostrar para vocês o Max 100 Elite. O Max 100 Elite ele é um cimento resinoso de polimerização autoadesivo, conta com alta resistência de adesão devido à presença do monômero GPDM. O monômero GPDM é o mesmo monômero da família de adesivos OptiBond da Care. A sua fórmula é livre de amina terciária e peróxido de benzoíla, graças ao sistema Redox, que é exclusivo dos cimentos da Care, como eu falei para vocês anteriormente. Ele tem presa dual, muito eficiente, ele polimeriza completamente, mesmo na ausência da luz ou da fotopolimerização. Então, ele é excelente para várias situações clínicas, né, como cerâmicas, próteses metal free, né, que são cerâmicas livres de metal, ou mesmo metalocerâmicas, zircônia, pinos de fibra de vidro ou núcleos metálicos fundidos. Então, ele tem uma adesão muito forte a todos esses tipos de material: resina, cerâmica, metal, zircônia, qualquer liga de implantes, né? A cimentação de prótese sobre implante é muito indicado, tem uma adesão muito boa às ligas de titânio. E por ele ser autoadesivo, ele vai ter realmente um papel interessante, porque ele vai gerar menos sensibilidade pós-operatória. Nós temos como opção as cores transparente, branco, branco opaco e amarelo, então são 4 cores. Então, o branco opaco, que é o white opaque, que eu gosto muito para cimentar retentores, pinos de fibra ou retentores intrarradiculares, porque fica uma linha opaca de cimento. Então, se por acaso for necessário remoção, fica mais fácil de visualizar. A gente tem só o branco, então a gente teria o clear, que seria como se fosse um transparente, e o yellow, que é o amarelo. Essas 4 cores correspondem também
ao Train do NX3. Então, aquele mesmo esquema de cor que eu mostrei do NX3 Photo, do NX3 Dual, com o Train, é a mesma cor desse cimento. Então, isso é muito legal, essa correspondência de cores entre esses cimentos. Uma outra informação importante é que quando você compra o Maxen, ele tem na sua embalagem 2 seringas com 5 gramas cada. E mesmo após aberto a embalagem, o que conta em relação à validade é o que está aqui na embalagem. Então, a data de validade é só essa daqui, independente de você ter aberto a embalagem ou não. Digo isso porque em algumas empresas você abriu a embalagem, você tem que contar, datar, depois de 6 meses o cimento tem que ser descartado. Aqui não, tá? O que vale é a data de validade da embalagem. Então vamos lá. Ele vem com a ponta misturadora normal e a ponta misturadora com o acessório para intracanal, que você acopla dessa forma. Então aqui eu já deixei como demonstração da parte prática aqui de hands-on a cimentação de um pino que foi reanatomizado com resina. Essa parte de reanatomização é importante para que a espessura da película de cimento não fique espessa, fique uma película mais fina. Para isso a gente faz todo um tratamento no pino, limpando, aplicando silano, adesivo, colocando a resina. A gente lubrifica o conduto para poder modelar essa resina. Feito isso, a gente tem um conduto aqui já desobturado. É importante que esse conduto desobturado esteja livre de resíduos de gutta-percha, de cimento endodôntico, esteja bem limpo. Gosto de fazer e indico fazer uma irrigação prévia para remover aí todos os resíduos com soro fisiológico e retirar a umidade com ponta de papel absorvente. Então, o conduto pronto, limpo, e o seu pino também limpo, se você reanatomizou, ele já está pronto para cimentação. Se você não tiver a necessidade de colocar resina, porque ele está bem justaposto ao canal, você vai apenas aplicar o silano. Feito isso, nós vamos pegar o cimento. Eu falei para vocês que eu gosto de cimentar com branco opaco, que é o white opaque. A gente tira a tampinha. Nós vamos sempre igualar as pastas, isso é bem importante, tá? Igualamos as pastas. Depois de igualar a pasta, a gente vem colocando a ponta e girando, tá? E a sequência é muito rápida e tranquila. Nós vamos colocar o cimento dentro do conduto, preenchendo de baixo até lá em cima. Daí a gente vai inserir o pino. Com bastante tranquilidade, a gente vai retirar os excessos. Tem um tempo de trabalho muito bom. Retiramos e vamos fazer a fotoativação. Só isso, gente. É uma cimentação muito tranquila. Então, se você for cimentar uma prótese sobre implante, basta limpar ali o substrato e realizar o tratamento interno da sua prótese, dependendo do material que ela for, se for porcelana, se for a zircônia, o que for. Lembrando que a porcelana a gente faz o condicionamento com hidrofluorídrico, a zircônia não.
aplicação apenas de silano, né? E no substrato não é necessário realizar nenhum tratamento adesivo, não é necessário nenhum sistema adesivo. Você vai só limpar o substrato, como nós fizemos aqui. E deixando o substrato bem limpo, você vai aplicar o Max 100, posicionar a peça, retirar, né? Ele tem um tempo de trabalho muito bom, em torno de 1 minuto e 20. E depois você tem que aguardar ali 4 a 5 minutos para depois entrar com uma broca e realizar ali todo o acabamento. Eu sempre digo que um tempo bom e seguro é aguardar aí uns 8 a 10 minutos, seria bem interessante. De acordo com o fabricante, 4 minutos em temperatura oral já são suficientes, ok? Então, finalizamos aqui os vídeos com os materiais dessa empresa que eu gosto muito, que é a Care. Finalizamos com o Max 100 Elite, que é um cimento muito legal, autoadesivo e dual para várias situações clínicas. Ok. Bom, agora que vocês viram todos os cimentos da Care, cimento fotopolimerizável, dual e o autoadesivo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a essa grande empresa, a todo o apoio, a todo o suporte científico e o envio dos materiais. Continue nos assistindo, nos acompanhando. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da empresa Dentsply. Não percam!